Oi, como você tá? Muito prazer, eu sou a Isa, bem-vinda a esse canal, aonde eu quis criar um espaço pequeno, intimista, para que eu pudesse contar um pouco da minha trajetória, né, da minha história e compartilhar algumas dicas úteis sobre saúde mental. Eu sou estudante de psicologia do quarto semestre, fiz também 4 semestres de medicina e eu lido com a questão da ansiedade, a depressão, há mais de 7 anos. É, mais ou menos isso. E hoje eu queria compartilhar um pouco do que eu aprendi nessa trajetória. Só que eu pensei muito em fazer talvez um roteiro. Eu não sou youtuber nem nada do tipo. Então eu não sou profissional, os vídeos são caseiros e realmente tenho o intuito de que você que está me assistindo e se identifique saiba que não está sozinho. Eu passei, né, pela ansiedade, como eu já contei num vídeo anterior, em 2018 e 2019, né, quando eu estava indo para a faculdade, escolhi medicina e foi todo um tema. Eu acho que eu já fiz um vídeo mais ou menos explicando, mas eu queria comentar um pouco do que eu aprendi nesses 6, 7 anos tendo depressão e ansiedade. Eu ainda trato, né, com medicações e faz um bom tempo já que eu não tomo nenhum remédio tarja preta, né? Eu tomava o calmante alprazolam. Tinha dias. Dependia do dia, na verdade, eu tomava um 0,25, que é o menor comprimido. Aí, de repente, eu tomava uns 4 comprimidos se eu tava com uma crise, mas sempre com acompanhamento médico e do psicólogo, né? Olha, gente, eu queria ter um ótimo relato. E, na verdade, é por isso que eu gravo esses vídeos, que é pra mostrar que é possível viver. Eu me lembro, né, numa época mais aguda da depressão, há anos atrás, uns 2 anos atrás, né, onde eu vivia um término de um relacionamento, eu decidi deixar minha vida na Argentina, né, que eu tinha construído até então, nessas idas e vindas, e eu me lembro que foi o ápice da solidão. Eu me sentia desesperançosa, eu achava que não existia mais nada pra mim, porque na minha cabeça eu tinha criado aquela ideia, né? Eu acho que independente se a depressão para você teve um fundo de frustração de alguma situação, um luto, ou algo que simplesmente foi desencadeado, de qualquer forma ela é difícil, ela é dolorosa e ela é solitária. A questão da depressão é diferente da questão da ansiedade. Na ansiedade a gente tem muita identificação. Você pode falar com outras pessoas, eu tô ansioso, eu sou ansiosa crônica. E isso gera identificação. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no médico, eu não sabia que eu tava tendo ansiedade. Eu fui no cardiologista, porque o meu coração tava mega acelerado, eu suava, enfim. E o cardiologista falou: não, você só tá ansiosa. E eu assim, como assim eu só tô ansiosa? E depois eu desenvolvi TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e o transtorno depressivo maior, né? Eu não quero problematizar essa questão de diagnóstico. Esse vídeo, na verdade, é um desabafo, assim, para trazer esperança para você. Eu me lembro que nas fases mais agudas da depressão, eu não tinha vontade de fazer nada, absolutamente nada. Eu não queria assistir séries ou as coisas que eu mais tinha prazer de fazer, ou até estar com a minha família, que é uma das coisas que eu amo fazer. Eu só queria me isolar e ficar quieta, só. Eu queria que tudo parasse, eu só queria dormir. Eu dormia muito, dias embalados. E, honestamente, chega uma hora, depois de alguns meses, assim, que você pensa, cara, é isso, não tem mais nada pra mim. Acabou. Fim de jogo. Parece dramático pra quem não sente, mas pra quem passa por isso, sabe? Que realmente é um pensamento que vem na nossa cabeça. Porque você pensa, pra que continuar existindo se eu vou todos os dias lidar com esse vazio existencial? Gente, é um vazio existencial, é uma coisa horrível, não desejo pra ninguém. Foi, assim, de longe a pior sensação que eu já tive na minha vida e foi muito prolongada, né? É claro que a crise passou, por isso eu tô aqui gravando pra você, pra dizer que é possível você sair dessa, com certeza. Mas quando a gente tá na pior fase, a gente não acha que é possível a gente sair dessa, sabe? A gente acha que é isso, que vai acabar assim, que é o nosso destino, digamos assim, já que não tem como resolver. Eu me lembro da época que eu já tava em tratamento médico, já tava fazendo terapia, nessa época, né, que eu comentei, de 2022. E eu me lembro, cara, não tem mais nada pra eu fazer, eu já orei, já tomei remédio, já fiz tudo o que eu podia, não existe nada pra eu fazer mais. Eu fiz tudo ao meu alcance pra ficar bem. E mesmo assim, eu
me sinto no mesmo lugar. E eu acho que essa, pra mim, foi a pior fase. Mais do que a adaptação do remédio, que já me deu muitas crises, a pior fase pra mim foi essa. Eu olhar pra mim, depois de ter feito tudo, e falar, cara, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu vou ter que aceitar. E eu me lembro de até me sentir arrependida e falar, Deus, me desculpa, mas o que mais eu posso fazer? Eu lembro quantas vezes a minha mãe me abraçou e eu simplesmente não sentia nada, aquela angústia, aquele desespero de alma não ir embora, nem com o abraço da minha mãe, nem com, sei lá, nem dopada de remédio, nem numa vigília de oração. Tipo assim, era persistente, era contínuo. E depois dessa fase, as coisas foram se acalmando um pouco, eu continuei o tratamento. E assim, gente, a primeira coisa que eu queria falar pra você é que não se force, porque, assim, com o intuito de ajudar, as pessoas falam, né? Ah, mas você tem que se esforçar, você tem que fazer as coisas. Você tá com a dopamina do seu cérebro baixíssima e você não tem vontade de fazer nada. Eu entendo, e não se force, tá tudo bem. É difícil, eu sei que a gente tem que trabalhar, tem que estudar, e, enfim, nem todo mundo pode fazer esse tratamento de uma forma ideal, né? Mas dentro do que você pode, se o mínimo pra você é uma... Gente, o meu mínimo, que é levantar da cama, escovar o dente e, sei lá, ir trabalhar, era o mínimo que eu podia fazer. E fazia tudo no mínimo. Era o meu máximo. Era o máximo que eu podia dar. Então, assim, eu falo pra você, às vezes você se culpa ainda mais e se afunda mais por achar, ai, mas eu tô dando o mínimo. Ou as pessoas que estão perto de você, com o intuito de ajudar, falam, mas você devia fazer mais, você devia sair, você não pode se isolar. Coisas que a gente já sabe que a gente não pode fazer, mas a gente faz, porque é fuga, porque é o alívio, é aquele escape. Você dormir, por exemplo, é um escape da realidade. Eu não tô calma, que esse vídeo vai ter uma luz. Não quero só problematizar o que é fato. Mas, primeiro, tá tudo bem você tá no seu mínimo máximo, entende? Que o mínimo que a sociedade espera de você é o máximo que você tá podendo entregar. Então, entregue isso. E entenda que é uma fase. Eu passei por ela, gente, eu sei que parece eterna, mas ela não é eterna. Logo, algumas coisas vão melhorando, algumas coisas vão mudando. E eu falo que a fé nesse momento foi essencial pra mim. Eu acho curioso, né? Eu vi comentários de outras pessoas em vídeos sobre depressão e ansiedade, falando, Jesus me curou em um dia, eu acordei curada, depois de... Pode ser que aconteça com você, como pode ser que você seja como eu, que vai ter que lutar com isso. E a sua fé, independente de qual ela seja, no que ela seja, não deveria estar atrelada a algo que você deve receber, mas sim em dar, servir. Então, para quem é do meio cristão e afins, fica aí o meu conselho para você: não atrele a sua fé, a sua doença, a falta de fé, e também a sua fé à cura. Porque a gente deseja tanto, 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 que a gente acha que Deus nem ama a gente porque a gente não é curado, e não é isso. A segunda coisa é: se exponha ao sol. Eu sei que é difícil. Eu lembro que eu só queria ficar deitada e era assim, era um casulo. Eu fechava todas as janelas, as portas e dormia. E dormia. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Olha, eu entendo, porque o escuro e o sono, ele te induz a apagar, a desligar. Então, é contraintuitivo, mas abra a janela e deixa o seu antebraço, né, a parte exposta da sua pele para absorver um sol ali, pelo menos 15 minutinhos. É só estende o braço, fica ali um pouco, seja na janela, na sacada, na rua. Porque assim, gente, realmente a motivação, ela não vai vir e a dor não para, exatamente. Não é bem nessa ordem. Na verdade, você vai ter que ir dando pequenos passos forçados para esse lugar. E isso é uma parte difícil da gente entender, porque a gente acha que vamos fazer quando estivermos bem. Claro, na fase mais aguda, você dorme, você descansa, você fica com quem você ama e você toma medicação. E você vai pra terapia. Gente, terapia, pra quem tá em depressão, em ansiedade, parece bobeira, parece que não vai melhorar, parece... Mas, gente, é imprescindível, assim como beber água. Eu sei que não é acessível pra todo mundo, eu sei que é difícil. Procure vídeos no YouTube, tem muito terapeuta, psicólogo aí, com bons exercícios, enfim. Mas dentro da sua possibilidade, procure ajuda profissional, porque esse, pra mim, foi um passo mega importante. A fé também é importante, a família é importante. E se expõe ao sol. Parece algo besta, algo bobo,
mas o sol, a vitamina D vão te trazer, assim, o mínimo do ânimo para você vencer aquele dia. Eu me lembro que um pensamento que me ajudou muito, e me ajuda até hoje, é o, o meu máximo nesse dia é esse. Eu aprendi a respeitar o meu limite. E assim, quem tem essa questão da depressão, é nítido você saber quando você tá deprimido e quando você tá com preguiça, por exemplo. Pode ser uma confusão que às vezes algumas pessoas tenham, mas é nítido. A preguiça, você tá ali, você tá de bobeira, você pode assistir, pode rolar um feed, pode ver um Instagram. Agora, a depressão te tira tudo. Ela não te deixa nem vontade de pegar seu celular. Então, assim, se você tá nesse nível, pequenas coisinhas podem te ajudar. Tomar sol é uma delas, beber água. Se forçar a ir ao psicólogo, nem que seja online do seu quarto, tomar uma medicação, né, com o acompanhamento de um psiquiatra, que, gente, é difícil, uma fase de adaptação medicamentosa é terrível. Talvez foi a fase que eu mais senti intensa os sintomas, mas durou dias, depois melhora. E aí você vai aos poucos melhorando, porque aí a tua dopamina vai voltando, os teus neurotransmissores vão se alinhando ali, as quantidades, a serotonina, de pouquinho em pouquinho. E aí você vai começando a ter um pouquinho mais, 1%, 0,5% de energia para fazer o outro, o próximo. Então, primeiro eu escovo o dente, lavo o rosto, tomo banho. Isso aí para mim já é 50%, entendeu? Você já vai subindo um pouco mais. Mas não se atenha a psicologia positiva, no sentido, não na psicologia positiva, desculpa, na teoria positivista de, ai, é só você pensar positivo, é só você ter boa energia, ai, lava esse rosto, escova esse dente, levanta da cama, vai pra sua... Gente, não é simples assim, se fosse todo mundo faria isso e estaria super bem. É parte do progresso. Então, assim, filtre o que você tá ouvindo. Às vezes são pessoas, mesmo a sua família, nem todo mundo vai te entender e é doloroso. Mas às vezes, se você contar pra alguém, pode não ser uma decepção, pode ser uma surpresa. Às vezes você tá com medo de contar pro teu marido, pra tua esposa, pros teus pais. E talvez você seja mais apoiado do que você espera. E, enfim, esse vídeo já tá enorme e ficou confuso, desculpem, porque tenho TDAH. Eu tomo medicação pra atenção, porque às vezes os assuntos se misturam. Eu quis que fosse um vídeo, assim, bem honesto, não tem roteiro, deu pra perceber, nem cortes. Ele vai do meu coração pro seu. Eu só quero que você entenda, respeite seus limites, tá tudo bem, você dá o mínimo, e esse é o teu máximo agora, porque não vai ser pra sempre. 2, faça terapia, procure um médico, você precisa de ajuda profissional. Então, dentro da tua realidade, procura aí os CAPs, né, que são os Centros de Atendimento Psicossociais que tem, né, ofertados pelo SUS. Procure ajuda, fale com pessoas de confiança, então se é seu pai, sua mãe, se é um melhor amigo. Mas, gente, quando eu falo pessoa de confiança, é aquela pessoa que você sabe que apesar dela te julgar, ela quer o melhor pra você. Porque às vezes, gente, contar pra uma pessoa de confiança não significa que ela vai te entender, significa que ela vai te acolher. E se você não tem essa pessoa de confiança, na terapia, por exemplo, você vai encontrar esse lugar de se abrir, de conversar. E assim, respeite o seu tempo. Se você tá no tempo muito difícil da depressão, respeite isso e faça as mínimas metas que você pode fazer. Beber uma água, tomar um sol, sair um pouquinho, conversar talvez com quem mora com você. Isso já vai fazer uma boa diferença. E mais uma coisa, se eu pudesse assim voltar no tempo, eu faria diferente. Não o que eu fiz pra chegar lá, mas quando eu tava nessa fase, enfim, mais difícil, e eu não oraria tanto, né? Oraria, rezaria tanto para que Deus me curasse, mas para que Ele me desse diariamente forças para aquele dia. Porque eu sei que a gente vive num mundo imediatista, onde você tem que produzir, e se você tá fora desse ciclo de produção e reprodução e virtual, e se você tá por fora, você não é incluso, então é difícil para nós. Mas essa força diária é aquela de viver um dia de cada vez, sabe? Se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria um dia de cada vez. Lembrando que isso não é eterno, que você tá sentindo vai melhorar, a medicação vai te ajudar. Não se cobrando, você não tá podendo fazer exercício físico agora. Se você tivesse, você concorda comigo que você estaria indo? Porque você, melhor do que ninguém, quer ficar bem. Então, assim, aprenda a filtrar, sabe? Lembre-se que as pessoas não estão falando por mal, muitas vezes elas querem o seu bem e é o que elas sabem que talvez possa te fazer bem. Procure ajuda. E, por último, mantenha sua fé, mantenha sua esperança, né? Eu sou cristã, protestante,
E a minha esperança está na volta de Cristo. Então, tenha a sua esperança, sabe? Tenha os seus pontos de apoio. A família é um ponto de apoio incrível, né? Ou você constituir a sua família. Não perca a esperança de que as coisas podem ficar bem. Porque na depressão a gente perde a esperança. Mas eu percebi que o meu ponto de virada foi quando eu comecei a trazer à minha mente aquilo que me trazia esperança. Claro, com tudo isso que eu já falei pra vocês, com a medicação, com a terapia. Mas ter esperança, começar a projetar e sonhar de novo, vai acontecer com você como aconteceu comigo. Gente, hoje eu olho, eu tô casando, tô fazendo outra faculdade, tô trabalhando. Eu olho pra mim hoje e eu falo, nossa, nem eu imaginava que eu ia sair daqui pra cá, né? Mas não é rápido, viu, gente? Eu acho que tem gente que vende na internet que é tão rápido. É tipo, você vai acordar e você já vai fazer. E o coaching fala que você tem que olhar no espelho e falar coisas positivas. Não tô dizendo que não haja uma ciência por trás. Não funcionou comigo, eu já tentei. Mas é um processo. Se você aprender a se respeitar, a respeitar seu corpo, a entender que, poxa, eu tô muito mal hoje, mas vai ser melhor amanhã. Eu vou dormir, vai ser melhor amanhã. Não perder essa esperança da fé para esse dia, sabe? Não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando, mas a força que você precisa, você recebeu para esse dia e você vai conseguir vencer. Eu lembro que a depressão me ensinou isso, a valorizar os dias como eu valorizo os anos. Porque a gente olha para os feitos dos anos e fala, cara, olha o que eu fiz, ano tal, ano tal. Mas os dias têm valor, os dias são preciosos. Então, encontrar pequenos prazeres no seu dia, né? Lógico, depois de um tempinho de tratamento, porque a fase mais aguda, a gente realmente é só a medicação e o acompanhamento médico, que vai realmente te tirar dessa inércia. E a fé, com certeza, isso já foi mais que comprovado. Mas, sabe, ter essa esperança de hoje vai ser assim, mas eu vou sair daqui. E assim, esse vídeo é pra te falar isso. Talvez você, assim como eu tava naquele pensamento. E assim, gente, naquele pensamento de que nunca ia acabar, mas vai, tá? Tô aqui pra te falar que vai. Agora, o último, pra encerrar, que eu já embaralhei toda a salada, é pra falar pra você que em 6 anos eu aprendi que os processos levam tempo. Não é do dia pra noite. Se pra você foi, cara, que incrível, de verdade. Eu fico muito feliz. Mas pra mim, o processo já leva 6 anos. Eu já não sou quem eu era. Teve um psicólogo que falou pra mim assim: você nunca vai pisar no mesmo rio 2 vezes, assim como você nunca vai ser a mesma. Sempre você tá mudando. E isso pode ser muito bom, como pode ser ruim, mas hoje eu olho pra trás, né, fazendo essas coisas que eu falei pra você, eu me vejo muito melhor. Hoje eu sonho, eu tenho vontade de levantar da cama, eu me lembro como era difícil a sensação de pensar, ai, será que amanhã eu vou acordar com uma vontade de viver, de fazer, de acontecer? E, gente, você vai, assim como eu. Só que é um processo que exige paciência, e eu vejo que é muito difícil no dia de hoje a gente ter paciência, porque a gente é bombardeado. É muito difícil, gente. Eu entendo super, porque eu tenho 26 anos, eu sou da era digital. Então, assim, essa era me traz a ideia de que a paciência é uma virtude inalcançável. Mas para um processo de depressão, de tratamento, ou mesmo para outras doenças que levam, às vezes, anos para serem curadas, é preciso paciência. Então, assim, tem dias que eu acordo meio mal. Esses tempos mesmo eu fiquei muito sobrecarregada, então eu tenho que aprender a voltar para esse lugar de descanso, né? E uma dica bônus que eu acho que pode ajudar é escrever. Escreva, se você gosta ou canta bem, né? Escrever músicas, escrever como você se sente, escrever o que você costumava gostar de fazer, escrever coisas bonitas, coisas que te tragam alegria e esperança. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito que fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu acredito que esse pela manhã não é exatamente como a gente acha na manhã seguinte. E nem talvez daqui X tempo. Na verdade, a alegria vir pela manhã é uma certeza de que ela vai vir. Ainda que não agora e não daqui X anos. Mas ela vai vir. A gente vive nessa esperança e a alegria realmente vem. Gente, eu cheguei a gritar de alegria depois de passar por um processo de depressão. Anos. Então, assim, é possível, né? Hoje eu tô num processo já de desmame do medicamento. E, assim, uma hora eu tenho pressa, aí eu volto e falo, não, calma, vamos com calma. Eu não preciso pra ontem, eu não preciso ficar boa e curada para as pessoas me aceitarem. Eu preciso respeitar o meu processo. E quem te ama de verdade vai respeitar esse processo com você. E se você sente que ninguém te ama, não é verdade. Eu falo isso pra você porque o nosso cérebro, nessa parte frontal de decisão e, enfim, ele fica afetado na depressão. Muitas partes do nosso cérebro ficam, inclusive a memória e outras partes. E assim,
isso pode afetar, a tua fé com certeza é afetada, a irritabilidade, muita coisa é afetada, mexe com muita coisa. Não se cobre, não se culpe, vai ficar tudo bem. Esse foi o papo de hoje, mega confuso, eu acho, mas eu espero que você tenha absorvido alguma coisa dessa conversa. Saiba que você é importante, você é especial e que, independente de quanto tempo você tá assim, se você tá mais do que eu nessa jornada, se você começou agora nela, saiba que os processos, eles são processos, eles não são morada, não é pra você viver no processo. Você vai passar por um, depois você vai passar por outro, e eles vão melhorando. A vida é assim. Uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não tá. O que a gente não pode é perder a esperança. E tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Guarda isso pra você. Se você puder guardar uma coisa dessa conversa, vai ficar tudo bem. Vamos dar o nosso máximo hoje, ainda que ele seja o mínimo. Um beijinho, fica com Deus, tchau.